Olá, sempre você entrando no ar, o programa especial do Dia Internacional da Mulher. Eu quero começar o programa de hoje com a Dalgisa Rolim, esse exemplo de mulher empreendedora, uma artista, uma alma maternal linda e que tem agora uma novidade também, que está como diretora de cultura aqui do município de Lauro de Freitas. Diz, eu não sei nem por onde começar. Eu vou começar pela minha gratidão a você, pelo amor incondicional que você tem ao balé, que eu sei que realmente esse é o sonho da sua vida que você realizou, né? Então, depois daquele filho lindo, que já é um doutor, eu sei que o balé é a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, nesse tempo em que a mulher avançou tanto, e você já vem aí há algumas décadas fazendo história. Obrigada, Patrícia, pelas suas palavras, sempre muito carinhosas. E nossa admiração é mútua, você sabe disso. Não só por ser mãe de uma aluna muito querida, mas principalmente pelo esse apoio que nós sempre tivemos de vocês. Nossa trajetória é uma trajetória bastante longa, 22 anos, em Lauro de Freitas, minha única escola até agora. E é isso. Comecei quando a Vila do Atlântico era bem pequena. Algumas pessoas perguntavam por que eu não estava fazendo esse investimento em Salvador e por que Lauro de Freitas. Eu acreditei e acredito ainda na região. E acho que para ser pioneira realmente, para tentar algo novo, num lugar novo, onde não tinha nenhuma referência de arte. E está dando certo há 22 anos. Um caminho como outro qualquer, com momentos alegres, momentos não tão alegres, alguns momentos tristes, mas uma construção de uma vida e de muitas vidas que terminam sendo envolvidas. Olha, Jesus, ouvir você falar é quase impossível interromper. A gente só interrompe porque o profissional manda, senão a gente fica aqui escutando você contar essa história. 22 anos de balé, eu estou mais ou menos há uns 8, 9 anos, já uns 8 anos. Yasmin não tinha 5 anos ainda, já estava no balé, está com 12. A gente acompanha assim de perto o dia a dia da escola, a movimentação que o balé da Dalgisa Rolim faz em vilas, né? Faz em toda Lauro de Freitas hoje. Porque a gente não pode mais falar de vilas, porque Lauro de Freitas cresceu muito e vilas ficou uma coisa bem maior do que era, né? Então a gente tem aí Buraquinho, Ipitanga, tem toda essa redondeza, o centro de Lauro de Freitas, pessoas que vêm de Estela Maris, né? Então a gente sabe que o público que consome os produtos e os serviços de vilas é um público diversificado. Mas você falou algo muito importante no começo da sua entrevista, que foi quando Vilas ainda não tinha nenhuma referência de arte. Isso é o que mais assim me atrai para o seu trabalho, né? Esse trabalho artístico, esse trabalho dos festivais, de se envolver, de motivar, da disciplina que é o balé. Tudo isso vem muito da sua postura como artista, e não só como empreendedora. E hoje você está como diretora de cultura do município. Então, para nós, mulheres, é realmente um grande exemplo. Queria que você falasse um pouquinho desse avanço, de você ter começado com uma escola onde tinham poucos alunos, porque Vilas era muito pequeno, Lauro de Freitas ainda não tinha toda essa expressão, e, de repente, você conduz também a cidade para uma expressão não só no campo empresarial, mas também no campo artístico. O seu nome é referência para ser diretora de cultura do município. Eu acho que isso tem todo um aval aí que é muito mais técnico na linha artística também do que só empresarial. Porque quantas empresas a gente vê de música, de dança e tal, e você tem esse lado artístico que fomentou a ida do seu nome para uma estrutura política de lidar com a arte. Fala um pouco dessa sua visão. Eu acredito que meu lado empresarial, como artista, sempre chamou atenção. Eu vejo isso passar pelas minhas alunas. Muitas alunas que, por algum motivo, não seguiram a dança como profissão, mas acredito que tenha isso como exemplo. Por exemplo, a seriedade, o comprometimento que elas todas têm com a profissão escolhida. E as que levaram a dança como profissão, o que a gente vê são grandes resultados, pessoas perseverantes que vão morar na Rússia, vão morar na Alemanha. Enfrentam os desafios da vida. Enfrentam os frios maiores do que eles imaginavam, muitas vezes sem nenhum apoio cultural, e são vencedores. Então, eu acho que, se eu conseguir deixar isso como exemplo,
já me dou por satisfeita. Mas eu acredito que esse meu lado também, né, de ter uma visão de organização, de finalização, das coisas terem um resultado, um produto final, chamou sempre a atenção das pessoas que me rodeiam. E eu acredito que isso tenha sido um estímulo para ser chamado, para ser diretora de cultura do nosso município. E espero poder contribuir bastante. Sobre isso, não resta dúvida. A gente sabe que toda a sua competência está agora a favor do município e todos nós vamos sair ganhando com isso. Eu vejo também que você sempre teve um lado social. Eu percebo isso. Percebo isso na atuação da sua escola, percebo também nos festivais. A gente vê que você tem uma preocupação em estar agregando outras pessoas ao grupo, em estar colocando o serviço que você presta à disposição da comunidade. Fala um pouquinho sobre essa visão. Eu sempre acredito que eu sou muito presenteada por Deus ou pelo universo. Acredito que por Deus realmente. Por exemplo, atualmente eu tenho uns meninos de Areia Branca super talentosos e que eles mesmos já têm um grupo independente, que já é um grupo de expressividade no meio artístico. E eu digo, gente, se eu não der essa oportunidade dessas crianças aprimorarem, capacitarem um pouco mais o que eles tinham como talento natural, onde isso poderia dar, né? O próprio José Alves, que você acompanhou de várias maneiras, hoje em dia dança no Royal Opera House, quer dizer, um menino que sai de Tinga. Então, eu acho que chega, baixa a minha porta. Eu me acho uma pessoa muito, muito agraciada por isso. Eu não acho que eu estou fazendo bem. As pessoas, o bem tem me procurado para dar uma continuidade, porque pessoas que realmente precisavam de algum apoio. Eu acho que minha ajuda, minha política interna seria ajudar o que eu pudesse. E, nesse sentido, algumas pessoas muito talentosas chegaram ao meu conhecimento, ao meu contato, e são pessoas que estão aí brilhando. São talentos, às vezes, que se perdem, né? Pela falta de estrutura social, pela falta de estrutura familiar, econômica, e batem na sua porta e você não deixa ninguém se perder. São muitos nomes importantes. Fala um pouquinho desses nomes. Assim, quantas pessoas hoje, quantos alunos você tem hoje assim bem colocado? Não são poucos, eu sei de alguns. Certo. Assim, que eu acho um grande exemplo é esse menino de Itinga, né, que realmente é um grande presente, que teve a oportunidade de estudar na Escola Bolshoi de Joinville, depois teve a oportunidade numa companhia na Polônia, mas não era bem o perfil do que ele queria ter como trabalho de dança, e atualmente entrou numa seleção para o Royal Opera House, uma companhia específica deles que chama Black Ballet, que só são homens negros, e ele atualmente é o único brasileiro nessa companhia. Maravilha, hein, Geisa? Isso, assim, imagine. E eu, assim, eu digo, eles ficam tão focados quanto eu, às vezes até eu me questiono, assim, até que ponto eu tenho essa responsabilidade? Não, e olha que responsabilidade, porque eu vejo isso em casa. Vem o festival, para tudo, não faz mais nada, porque é o festival. É aquela coisa de você se doar por algo, mas, ao mesmo tempo, aquilo que você imprime de força volta para você a nível de comprometimento, de perspectiva de futuro. Você está de parabéns. Mas tem mais gente, né? Fala para gente. Tem mais gente. Tem Mariana Gomes, que é a única brasileira. Aliás, esse ano passado entraram mais 2 brasileiros, mas até 2012 era a única estrangeira no Ballet Bolshoi. Ela saiu de nossa escola com 14 anos, completou os estudos no Bolshoi Joinville, Brasil, e foi a única brasileira chamada para fazer parte do corpo de baile. Tem o Noah Aquino, que é um bailarino contemporâneo, que vive em companhias independentes na Alemanha. Tem a Aurora Miota, filha de Lina Miota. Claro, é muito conhecida. A Aurora é uma menina de extremo valor também, que foi fazer a Universidade Americana como bolsista em dança, e ganhou uma bolsa para mestrado e se destacou tanto nesse mestrado que hoje em dia ela dirige a Faculdade de Dança da Universidade do Arizona. Meu Deus, uma brasileira, mulher. Meu Deus, isso é uma notícia incrível, gente. Vocês estão ouvindo isso? Maravilhoso, Geisa. É isso. E não acabou, tem mais. Tem assim, grandes futuros ainda se preparando, que com certeza vão ser 2 nomes que todos vão ouvir falar e muito, que é o Gabriel Mateó, que eu acredito que seja o melhor aluno da Escola Bolshoi hoje em dia,
e a Thaís Morato, que também está na Escola Bolshoi, que finaliza esse ano. A gente tem imagem da Thaís. Vamos mostrar. Tem imagem da Thaís no último festival. Vamos assistir. Nossa, que coisa linda, é maravilhoso. A gente vê a evolução, saber que começou pequenininho, muitos anos de balé ali, de repente um profissional no mundo. Parabéns, Giza. Agora eu queria tocar num outro assunto, né? Você também é um grande exemplo de mãe e tem um filho que é um grande exemplo de filho. Fala um pouquinho desse seu lado pessoal, essa coisa maternal da família, porque a gente sempre morando aqui, né, perto, convivendo, você está sempre com seu esposo, toda vez que a gente se encontra, fala do filho. A mulher, ela é tudo isso, né? Não consegue separar uma coisa da outra. Tudo isso faz a nossa química, né, Giza? Isso. Por mais que eu queira sempre preservar a imagem do Fernando, né, meu filho, que inclusive ele diz assim, mãe, isso faz muita propaganda de mim, ele sempre fala isso. Eu digo, meu filho, você é meu único filho para eu poder, de alguma maneira, me realizar. E como eu estava conversando com as meninas, né, há pouco, as outras entrevistadas, eu assim gostaria muito que ele seguisse o caminho da arte. Eu acredito que seria um pianista muito bom. Ele nunca quis fazer balé, mas se dedicou ao piano e eu digo, poxa, uma arte já é mais do que suficiente, né, para uma pessoa ser feliz. E, num belo momento, disse, mãe, vou fazer medicina. Eu digo, tá, vamos ver. E realmente acabou em tempo mínimo, é um excelente aluno, está fazendo residência agora em cirurgia, super feliz, super ansioso com a nova responsabilidade de ter vidas nas mãos deles. Mas é um menino realmente que... Está chamando de menino. Ele não pode ouvir essa entrevista, Giza. Não pode. Mas para a gente sempre é menino, né? Sempre. Mas é um presente, porque soube entender uma mãe que não era tão presente. Teve sempre muito ciúme das meninas do balé. Imagino. Ele conseguia verbalizar isso, que, mãe, você divide muito minha atenção com elas. Eu digo, mas, filho, mas quando eu estou com você, eu estou por inteiro. Mas ele sabia que meu carinho pelas crianças, pelas meninas do balé, e os meninos também, era tão verdadeiro quanto o dele, mas, obviamente, o papel dele de filho nunca seria substituído por ninguém. Por ninguém. Mas ele soube entender. Inclusive, assim, quando alguém pergunta assim, você mora sozinho em São Paulo, você não sente solidão? Ele, não, eu aprendi a conviver com isso. Isso me dá até um pouco de culpa, né? Diz assim, poxa, será que eu propiciei essa distância? Não, eu acho que você aprender a viver sozinho também é um aprendizado, né? Também é algo valioso na vida. Você não necessariamente está solitário porque está sozinho. Então, eu acho que ele preencheu com a música, ele preencheu com os estudos. E é o resultado que ele dá para a sociedade hoje. Né? Imagine que médico que ele não vai se tornar agora um cirurgião, né? Toda essa sensibilidade, todo esse humanismo que a ciência, de uma certa forma, precisa tanto, que a medicina precisa. Né? Então, a gente sabe que tem muito laço humano na relação mãe e filho que vai ser refletido depois num profissional. Então, você é sucesso em todas as áreas. Sucesso, sucesso. Olha, eu quero ver mais um pouquinho do espetáculo. Vamos chamar mais um pouquinho? Não sai daí, não. Vamos curtir balé Adalgisa Rolim.
bom, você acompanhou aí um pouquinho das imagens, nós vimos minha filha. Você viu que linda, Yasmin, dançando? Eu sou coruja, gente. Mas eu queria falar um pouquinho. É boa? É boa mesmo. Pode. Grave, que vocês ainda vão ouvir falar muito em Yasmin. É uma dedicação tremenda, eu fico orgulhosa. Mas eu queria falar um pouquinho também, assim, mães que estão em casa. Eu, por exemplo, não sei se você conhece essa história, assim, não sei se por ignorância, falta de conhecimento, mas eu não ia pensar no balé. Eu ia pensar em ginástica rítmica, eu ia pensar em outra coisa. E um dia, Yasmin foi convidada por uma amiguinha para fazer uma aula experimental. 2 anos e meio. Eu levei para essa aula, a professora era a Tia Lu, e nunca mais saiu do balé. Então, às vezes, eu fico pensando assim, a mãe que está em casa, será que minha filha vai ter aptidão? Eu devo levar? Para que o balé vai influenciar em quê? Eu não quero que seja bailarina, ou eu quero que seja. O que a gente pode pensar quando leva uma criancinha de 2 anos e meio, 3 anos, para uma aula de balé? O que o balé traz? Vamos falar assim na prática, para a mãe que está em casa e pensar, poxa, eu quero ir lá levar meu filho para dar o Gisarrolim. Para mim ou qualquer outra escola de balé, que, graças a Deus, tanto em Lauro de Freitas como em Salvador, já temos escolas, todas as escolas já são bastante renomadas, com conceito. E acredito que não tenha ninguém trabalhando sem um método, sem um respaldo metodológico mesmo. Então, eu acho que, acima de tudo, disciplina. Eu acho que você saber que na vida você vai ter pontualidade, vai saber como se portar, vai saber como respeitar o espaço do outro. Tem vários valores, alguns valores que são não tão óbvios, mas que a gente observa. O momento é dessa minha colega fazer, eu vou esperar. O momento de admirar que essa noção do limite, naquele momento, aquela colega está melhor do que eu, esse entendimento de que nem sempre eu estou em primeiro lugar. Às vezes você é a menina solista, às vezes você não é a menina solista, às vezes você tem aquele elogio especial da professora, às vezes você não tem, muitas vezes você tem aquela bronca mais severa da professora. Então, acho que fortalece. Eu acho que é um exercício diário de você superar seus limites. Eu sempre penso nisso. Eu acho que quem aguenta uma aula de balé por muito tempo, aguenta tudo na vida. Ai, que coisa linda de ouvir. Eu fico orgulhosa, muito orgulhosa de ter assim, o privilégio de Deus, de ter conhecido Tia Lu, de conhecer você, todas as professoras. É que Tia Lu, a gente fica sempre com aquele carinho, mas Frida também, todas as professoras, a professora Mônia, que deu tantas aulas para Yasmin. É uma alegria muito grande, porque a gente sabe que educar um filho é uma arte que a gente realmente só aprende fazendo. E poder contar com você é maravilhoso. Queria também deixar o contato, está na tela, para quem tiver interesse. Tem algum período do ano ou pode começar no balé? Como é que funciona essa coisa já da prática da aula? O ideal é realmente fevereiro. Março, para algumas crianças, pela adaptação da própria escola regular, março. O ideal é que seja realmente no início do ano, porque nós temos um programa anual para cumprir. Mas, eventualmente, uma criança que tem 3 anos e meio, a partir do segundo semestre, a gente analisa, normalmente ela se adapta ao grupo. Então, o ideal é que seja no começo do ano, para a gente não ter realmente essas falhas no desenvolvimento do que a gente espera, entendeu? Mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Giza, olha, parabéns, tá? Parabéns por toda essa história linda, parabéns pelo cargo como diretora de cultura. Eu sei que nós realmente estamos sendo privilegiadas. E parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, pelo exemplo de mulher que você tem sido durante toda a vida e que eu sei que muitas meninas, muitas mesmo, eu acho que todas as suas alunas têm muito a agradecer porque você é um exemplo e faz da sua equipe um grande exemplo, viu? Muito obrigada. Você que está aí, não sai não, nós vamos para o intervalo e voltamos direto aqui do Adélia Café, sempre você. Especial Dia Internacional da Mulher.